terapeuta de luz, muito feliz em te ver aqui de novo para a nossa jornada de autotransformação, chegando quase ao fim. Amanhã chega o nosso último dia da jornada de autotransformação. Estamos hoje no 30º dia da nossa jornada, 30º dia dos exercícios do incrível cientista Grigori Grabovoi, métodos de concentração, para que você possa trabalhar um determinado objetivo seu e você ser o seu próprio case de sucesso, para poder levar para o seu cliente de terapia integrativa e, posteriormente, também aplicar qualquer uma dessas práticas que você aprendeu aqui nessa jornada, né, para ele também. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Aloma Tente, eu sou especialista nos ensinamentos de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas a acelerarem os resultados dos seus clientes, aplicando, né, esses super números, aplicando esses números incríveis. Se você gostar dessa chamada, se você gostar desse conteúdo, não deixa de curtir aqui a página, não deixa de compartilhar, não deixa de nos seguir aqui também, né, se você ainda não nos segue. E vamos lá, 30º dia do mês da nossa jornada de autotransformação. Aloma, se eu estou começando hoje, e aí eu faço só até amanhã? Não, você pode continuar fazendo os exercícios ao longo do próximo mês. E esses exercícios, todos estão gravados nas nossas redes, o Sempre Fluindo. O que eu posso te indicar é que você pode fazer essa jornada durante, ao longo do tempo, até você começar a perceber, né, essa mudança que você busca fazendo essa jornada, né, até você começar a sentir o seu objetivo que você tanto busca, fazendo esse trabalho, né, esse trabalho consciencial, né, que é um trabalho consciencial. Qualquer prática do Grabovoi é um trabalho bem profundo, é um trabalho, né, que vai lá dentro, é um trabalho consciencial, por mais que pareça muito prático, muito simples, né, se conectou ali com o número, se concentrou ali, né, ou anotou ali uma parte do corpo, ou então lê aquele número todo dia e começa a dar resultados, por mais que para algumas pessoas acontece muito, muito rápido, acontece especificamente dessa forma, mas para outras pessoas tem todo um processo de mudança, né, interna antes daquele objetivo começar a ser manifestado. Então, muitas vezes, para a gente colocar móveis novos na casa, né, a gente mudar a mobília, a gente precisa estar com a casa limpa, a gente precisa estar com a casa arrumada, para a gente colocar e realçar, né? Assim como também colocar um vestido para uma festa, ou no caso dos homens, um terno caro para uma festa. Você não vai colocar nada disso se você não tiver tomado banho antes. Muito provavelmente você vai querer estar cheirosinho, cheirosinha, e vai querer tomar um banho antes. Isso significa uma limpeza interna antes de começarem a ocorrer esses resultados. É muito comum esse movimento em alguns objetivos, não em todos. Em outros objetivos, não ocorre esse movimento. Em outros objetivos, a chavinha já muda muito mais rápida. Isso depende da pessoa, isso depende do nível, né, do entrave que aquela pessoa tem para aquele objetivo. Isso depende da sua abertura para essa mudança, para essa transformação. Isso depende da complexidade do objetivo que você está trazendo aqui para essa jornada. Então, são vários fatores que vão depender, né, que vão influenciar nesse processo, na velocidade desse processo, nesse início de uma nova fase de sucesso relacionado, né, com a aplicação das práticas do Grabovoi. Então, depende de alguns fatores. Depende de toda a sua bagagem cósmica. Depende da sua bagagem acástica. Depende de toda a sua estrutura em termos de crenças. Tudo isso influencia no processo de mudança, dependendo do seu objetivo. Alguns podem ser muito simples e outros eles podem levar um pouco mais de tempo. Ok? Então, não se preocupa, o tempo não existe. Não se preocupa com a questão da pressa. Essa pressa, eu tenho uma aluna muito querida que tem vivenciado muito isso, né? A pressa das coisas acontecerem, Essa questão da pressa
eu venho trazer aqui para você, terapeuta, é uma questão muito delicada e que eu te aconselho a avaliar com muito carinho. Quanto mais você tem pressa, mais você foca na falta de tempo. A falta de tempo é o que você acaba focando quando você está com pressa. Então, quando você não tem pressa e você respeita o tempo, ele também te respeita. E você pode levar essa percepção para o seu cliente também. É como se o tempo ele realmente fosse algo vivo. Ele fosse algo dinâmico, dependendo da percepção de cada um. E quando eu falo é como se ele fosse, o Grabovoi, na verdade, ele ensina que é. Né? Essa questão temporal é muito dinâmica. Ela depende da sua percepção. Eu tinha muito essa questão de urgência. E eu comecei a trabalhar, primeiro, abaixando a cabeça e respeitando o tempo. Respeitando os processos. Respeitando as coisas acontecendo. E quando a gente muda essa percepção, flui melhor. A tendência vai ser você, rumo ao seu objetivo fazendo essa jornada, fluir muito melhor. Então, a pressa é o medo de algo não dar tempo. Então, meu pedido hoje para você, antes dessa prática bem profunda que a gente vai fazer aqui agora, que são 3 exercícios, é para você se liberar, para você se desapegar do tempo, para você desapegar dessa pressa. Se abra para viver com intensidade e viver com bastante degustar, acho que a palavra é essa, deguste esse processo de transformação interna. Deguste esse processo de atingir esse objetivo fazendo essa jornada. Aproveite a caminhada como se o caminho fosse realmente gostoso, fresquinho, tranquilo, cheio de flores. Vivencie o caminho florido. E não olhe só a linha de chegada, mas olhe de uma forma panorâmica toda a caminhada florida que você vai fazer até chegar lá. Tanto no momento das práticas, que é um momento bem profundo, tanto no momento dos insights, quanto no momento de algumas ações, alguns acontecimentos prévios àquele objetivo acontecer. E leve isso para o cliente também. Porque a caminhada é um processo, e um processo de vida. Se você olha só a linha de chegada, você esquece do quanto todo o processo é saboroso. E você drena a sua energia ansiosa ou ansioso para poder chegar até a sua linha de chegada, chegar até o seu objetivo. Então, o que eu trago para você hoje, querida terapeuta, é se liberar. Se libertar de uma amarra, de uma crença, porque o tempo também é uma crença, o tempo linear do jeito que a gente conhece é uma crença extremamente limitante da terceira dimensão. Esqueça essa linha temporal. Esqueça o tempo que você vai gastar para chegar até sua meta. Por quê? Se você está disposta a negociar, e você pode levar essa mesma perspectiva para o seu cliente, se você está disposta a negociar apenas durante um certo tempo se esforçando para alcançar, é porque isso não é tão importante para você. Quando algo é muito importante, e quando eu falo importante, é importante mesmo, e eu trago isso para você, querido terapeuta, e você pode levar isso para suas terapias, porque vai dar muito resultado com o seu cliente. Quando algo é muito importante, se torna algo inegociável, independentemente do esforço, independentemente do preço, independentemente
independentemente do tempo que o seu cliente vai levar para atingir esse objetivo. Então, o nível de importância, ele é proporcional ao quanto você está disposta a se abrir e mergulhar nessa caminhada para alcançar o que você busca alcançar nessa jornada, tá? Então, esse ponto é muito relevante. Leve isso também para o seu cliente de terapia integrativa. O que é inegociável para ele? E aquele problema, aquela dor que ele trouxe no seu consultório para poder trabalhar, e se você for trabalhar números de Grabovoi com esse problema, para poder ressignificar isso, para poder ajudá-lo a resolver, porque você não resolve nada, você ajuda ele a resolver, porque ele tem poder para isso. Quando você levar, não esqueça de passar para ele e de perguntar isso, principalmente no diagnóstico inicial, o quanto aquilo é importante e se aquilo é inegociável para ele. E se for inegociável, ele vai estar disposto a tudo em termos morais, legais e éticos, né? Ele só não vai fazer se for imoral, se for ilegal ou se for antiético. O resto ele vai estar disposto a tudo, assim como clientes meus que gastaram mais do que o tempo que a gente tinha previsto para ele ter sucesso com aquelas práticas, por conta de algumas questões, de algumas limitações dele. Não foi muito tempo a mais, tá? Aquele terapeuta foi aí 1 mês e meio a mais ou menos. E ele não parou. E ele teve excelentes resultados. E, para mim, é o exímio de cliente, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Porque ele, além de ter tido essa resiliência, o que ele tinha previsto inicialmente 3,5, 4 meses, ele alcançou em 5 meses, ele ainda continua fazendo as práticas para uma melhoria contínua. Olha que legal. Ele trabalha para uma melhoria contínua nele, né, nele mesmo, para que ele alcance voos mais altos, degraus mais altos, vivenciando aquele objetivo, né, que ele acabou de alcançar. Isso é maravilhoso. Obrigada, Betânia, sobre o aniversário. Agradeço muito, obrigada. E aí a gente vem hoje, né, primeiro ponto, eu queria te convidar para que você possa escolher de uma forma muito profunda o seu objetivo se você ainda não tem, e se você já tem o seu objetivo nessa querida jornada de autotransformação, eu te convido a você respirar fundo e se conectar com o seu objetivo. Se conectar com o motivo pelo qual você está fazendo essa jornada. Se conecte. Respira fundo, expira. Respira. Lembremos que no final aqui dessa prática eu vou ter alguma dica aqui para o seu atendimento de terapias. E nesse primeiro exercício eu vou falar especificamente as palavras do Grabovoi, justamente porque elas também contribuem para um aumento consciencial, para a sua capacidade de manifestação mais rápida. Ela trabalha a parte espiritual também. Então, eu trago aqui as palavras, né, do próprio Grabovoi, de forma proposital eu leio, e te convido, durante essa leitura, você se conectar com o seu objetivo e depois fazer o que foi pedido, né? O exercício de hoje é muito legal. Nesse dia, você se concentra na construção de uma plataforma. Essa concentração é a base para o mês seguinte. Você deveria se concentrar na harmonia do mundo. Você deveria vê-la, encontrá-la, alegrar-se e admirá-la. E ao mesmo tempo, você se maravilha como o Criador poderia ter criado tudo tão perfeitamente. Você admira a perfeição do mundo como a perfeição do Criador. Então, se conecte, respire fundo mais uma vez.
Expira. Mais uma vez. Expira. Se conecte com o seu objetivo. Pense em uma paisagem que você gosta muito. Muito. Que você se sente plena, que você se sente livre, que você se sente bem. Que te traz uma paz interior. Seja uma praia, seja montanhas. Se conecte com essa imagem e ao mesmo tempo já se imagine chegando até o seu objetivo. Respira fundo. Se conecte mais uma vez. Respire. Mais uma vez, tente se conectar com essa imagem riquíssima em detalhes, uma imagem natural, exuberante. Você merece se conectar com ela, você merece viver isso. E esse objetivo que você tem aí, você também merece. Porque você é merecedora de tudo o que tem de melhor. Mais uma vez, se conecte com essa paisagem, se conecte com o seu objetivo. Mais uma vez, veja essa cena rica em detalhes. Veja essa cena como algo muito, muito especial. Veja ela como algo possível, que vai acontecer porque você decidiu que vai acontecer. Respira fundo. Expira. Sinta-se conectada, sinta-se conectado com essa vibração. Eu já vou para a sequência numérica de 7 dígitos, 185, 2143, 185, 2143. Sequência numérica de 7 dígitos e você imagina esses números se comunicando como se eles conseguissem falar. Eles se comunicam com o seu objetivo. Eles se comunicam através de luz. 1852143. 1852143. Sequência numérica de 7 dígitos. E mais uma vez você vê essa cena viva, colorida, maravilhosa, e você se conectando mais uma vez com o seu objetivo. E você sente e ouve como se esses números conseguissem se comunicar com você e com tudo que está acontecendo. A vibração é alta. 1852143. 1852143. E aos poucos vamos para a sequência numérica de 9 dígitos. 185219351. 185219351. Sequência numérica de 9 dígitos. E você sente esses números inundando o seu corpo de muita luz. E essa luz é tão grande que você consegue manejar essa luz e, através dela, construir essa cena maravilhosa voltada para o seu objetivo. 185219351. 185219351. Sequência numérica de 9 dígitos.
Mais uma vez, você se sente inundado, inundada por essa vibração altíssima. E nas suas mãos, você consegue emanar essa vibração, construindo o que você busca através dessa luz. Através da sua consciência, através do que você é. Você tem essa capacidade, você está alcançando porque você escolheu. Você tem poder de escolha. 185-219-351. 185-219-351. Sequência numérica de 9 dígitos. Mais uma vez, sinta esses números te banhando, como se fossem água, e eles te banham e o seu corpo enche de luz. E você emite essa luz, criando essa cena fantástica do seu objetivo. 185-219-351. 185-219-351. Respira fundo. Respira. Inspira mais uma vez. Expira. E aqui eu coloco as palavras também no terceiro exercício, do próprio Grabovoi, para que você possa meditar sobre, pensar sobre. Se não entender nada, tá tudo certo. Se entender alguma coisa, tá tudo certo também. Não existe julgamento quando a gente começa a trabalhar em dimensões superiores. E eu trago essas palavras e medite sobre. Elas são importantes do ponto de vista consciencial, do ponto de vista de desenvolvimento da sua capacidade criativa, da sua capacidade de manifestar, de criar eventos. O princípio o qual você construiu em todos os dias prévios, esse pode ser o dia principal, desde que fevereiro, no sistema atual de cronologia, 29 ou 28 dias. Esse princípio sobre o 30º dia supera o primeiro ou segundo dia. Então essa unificação mostra o ciclo da vida eterna. Encontre a eternidade na sua harmonização prévia. Encontre a eternidade nesse simples exemplo. Desde que o mês consista em 30 dias, outro, fevereiro, nós temos juntado a figura 1 e 2, juntando várias figuras pela natureza e origem de testemunhas para a unidade e natureza comum de todos. Encontrar a natureza comum é tudo. Em cada elemento de informação, encontrar a natureza comum, uma vez onde não é vista, e encontrá-la onde é óbvia, encontrá-la onde pode ser vista. E você verá, e você se tornará consciente, e você sentirá, e você ficará inspirado. Então, o texto foi mais complexo, ele faz uma analogia de números, de relações numéricas, que tem uma relação com o principal conceito que o Grabovoi traz nos ensinamentos dele, que é um conceito de eternidade, É um conceito da ausência do fim. E, Aloma, e se a gente consegue ter sucesso com essas práticas, por que ao longo do tempo, muitas pessoas... O meu cliente de terapias complementares me procura, por que ele tem tantos problemas? Por que as pessoas têm tantas questões para serem trabalhadas? O ponto não são as questões que elas passam. O ponto é o gatilho que gerou essas questões serem manifestadas. Todas as pessoas, sem
exceção. Todos nós, a gente vive aquilo que a gente vibra. Quem sofre, sofre, não é porque mereceu sofrer. Ninguém merece. Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém merece sofrimento. Quem sofre, e o seu cliente de terapia integrativa também, que passa por determinadas situações, ele vibrou em algum momento isso para ele vivenciar isso de novo. Se ele muda esse ciclo e sai dessa redoma, ele começa a criar uma nova vibração e criar novos resultados. Os resultados externos vêm baseados de vibração. Alô, mas às vezes ele tem que passar por aquilo. O tempo de passar por aquilo já acabou. A partir de agora, vamos colocar aqui nesses últimos 10 anos, o tempo de passar por aquilo já não existe mais. O que existe é uma vibração que você emite e o resultado que você recebe. Isso nas suas relações humanas, nas relações humanas do seu cliente de terapia integrativa, isso na vida particular dele, na vida profissional, na vida doméstica, na vida afetiva, na vida familiar, em todas as áreas da vida. O que vem é resultado que se vibra. Se vibra alto, vai vir alto. Então, o que esses números eles significam, querido terapeuta? Eles significam uma ferramenta simples, prática, eficaz, de mudança nesses padrões. De mudanças em padrões em direção ao que o seu cliente precisa ou em direção ao que o seu cliente quer. Mudar padrão pode parecer algo complicado. Não é complicado. Só que exige um processo. Dependendo de toda a bagagem desse cliente, dependendo... Porque você está vendo ali aquilo que ele fala. Mas você não conhece o passado dele, da vida dele. Não conhece as experiências que levaram com que ele gerasse aquele padrão. E você não conhece registros dele. Seja registros acásticos, seja registros cósmicos. Você está vendo a ponta do iceberg. Então, essa mudança pode ser assim, como pode ser um processo. Né? E isso você também tem que levar para ele. Ô João ou Maria, a gente está brigando com uma vida inteira de insucesso que você teve para agora você querer fazer um processo para você ter sucesso. Aqui não existe mágica, mas aqui existe um processo. E se você quiser, no fundo do seu âmago, se você quiser de verdade, se você quiser essa transformação, se você quiser essa mudança, e se você quiser de forma inegociável, que é o que eu trouxe no início dessa chamada, de forma inabalável e inegociável, né? Moralmente, eticamente, né? De forma moral, ética e legal, e legalmente, sim, é possível você alterar isso, você sair dessa situação, você melhorar em todos os aspectos, né? Mas aconselho aqui, o ponto que eu trago para você aqui hoje, terapeuta, tente com o seu cliente trabalhar um problema por vez, tá? Porque ele vai trabalhar com práticas, ele vai trabalhar com o foco dele, com a atenção dele. E a atenção difusa se torna uma atenção dispersa, então a luz da consciência dele, ela começa a perder velocidade, ela começa a perder frequência, porque ela tem que ser dividida em atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, 2 pontos que eu quero trazer para você aqui. Nunca leve para o seu cliente de terapia integrativa, jamais, isso realmente jamais, para fazer prática para mais de um objetivo ao mesmo tempo, trabalhando Grabovoi, tá? Então, esse número aqui, sei lá, da prosperidade. Aí você vai pensar na prosperidade para você e na prosperidade, sei lá, para sua mãe. Tô dando um exemplo, tá? Ou prosperidade para sua filha, alguma coisa, né? Caso a filha ou o filho já tenha uma idade de... Enfim, tá trabalhando, tá construindo a vida. Em hipótese alguma, leve para o seu cliente fazer 2 práticas ao mesmo tempo.
A gente está no momento de despertar e é um momento mais difícil de fazer um processo de manifestação simultâneo. Temos essa capacidade? Temos. O Grabovoi traz esse ponto. Temos essa capacidade. Fomos criados para tal. Né? A gente vai conseguir fazer vários processos ao mesmo tempo. Só que nesse primeiro momento, principalmente, que a gente está começando a trabalhar com a consciência, é como se a gente não andasse e começasse a andar agora. Ora, já vai correr em altíssima velocidade, uma maratona de, sei lá, não sei quantos metros? Não. A gente vai dar os primeiros passos. E dar os primeiros passos significa trabalhar o foco de uma forma mais simples. Não leve o complicado para o seu cliente, leve o simples, que o resultado vai vir. Então sempre tente trabalhar com ele. Primeiro, durante a prática, uma questão por vez, e até mesmo no seu processo terapêutico, de pacote terapêutico, leve apenas uma questão por vez. E aí se ele vier com vários, ok, todos nós temos várias questões, escolhe a mais urgente, escolhe a mais emergente, escolhe a mais importante para você. Que às vezes não é urgente, mas é importante. Analisa com ele esse nível de importância para ele definir especificamente uma só. Isso fica até mais fácil de você medir o sucesso do seu cliente fazendo essas práticas. Tá? Essa é a minha dica de hoje. E eu deixo você aqui com um caloroso abraço, deixo você aqui com muita luz, até, né, para que você finalize, para que você conclua esse dia, né, tanto em relação aos seus atendimentos, quanto em relação, né, à noite, encontrando com a família, encontrando com pessoas queridas, pessoas especiais, né, pessoas que você ama. Te deixo aqui com um caloroso abraço, com muita luz. Nos vemos amanhã no 31º e último dia da nossa jornada de autotransformação. Me sinto extremamente grata. E lembra você também, terapeuta, que essa jornada mais me transformou do que te transformou. Eu tive muitas mudanças positivas fazendo essa jornada junto com você. E quando a gente faz aqui na comunidade do Sempre Fluindo, que é uma comunidade de muita luz, a probabilidade, né, da frequência aumentar ainda mais fica muito maior. É como se a gente criasse uma egrégora de manifestação. Uma egrégora de luz, uma egrégora de manifestação. E é isso que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode escolher fazer isso aqui nessa comunidade incrível. É uma comunidade que leva mudanças positivas para todas vocês, queridas terapeutas complementares, e mais, né, para que você possa levar também essas mudanças para o seu cliente de terapia integrativa. Eu deixo você aqui com um caloroso abraço, né? Namastê, fique com Deus, nos vemos amanhã no nosso 31º dia da nossa jornada de autotransformação, no nosso 31º dia do exercício do livro, um dos livros importantes do Grabovoi, que é Métodos de Concentração, para a gente concluir essa jornada de sucesso, porque você merece esse sucesso. E se você gostou dessa chamada, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse exercício de hoje, não deixa de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar com a seu amigo terapeuta, alguém que você acredita que esse conteúdo vai ser relevante, né? Vai ser útil, vai ser válido. E não deixa de nos seguir, se você ainda não nos segue. Deixo com você um grande carinho, um caloroso abraço. Fique com Deus, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.